Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso canal Diretamente ao Direito e hoje vamos estudar obrigação tributária. Como já vimos nos vídeos anteriores, o tributo é de fundamental importância para a manutenção do Estado. E vimos também qual é a definição do direito tributário, que basicamente define ou o estudo se dá em torno de uma relação jurídica entre as pessoas que fazem parte da relação, que são os elementos subjetivos, fazenda pública de um lado e contribuinte do outro, e o objeto dessa relação jurídica, que é o tributo. A partir dessa definição, a gente pode destacar os elementos da obrigação tributária. Então, o que nós vamos ver agora é como surge a obrigação tributária. E perceba que esse esquema que a gente vai passar aqui no quadro, ao lado, ele serve para qualquer tributo que a gente estude. Não importa qual seja ele, IPVA, Imposto sobre Renda, ISS, ICMS. Todo ele segue a mesma lógica. Então, para que uma obrigação tributária nasça, para que ela surja, a primeira coisa que tem que existir é a previsão em lei. Só que a lei, ela prevê de modo abstrato, é um comando genérico, né? Por isso que ela é chamada, como ela está no campo abstrato, é chamada de hipótese. E é a chamada, ou é denominada, hipótese de incidência tributária. E perceba o seguinte, o surgimento dessa obrigação tributária é muito parecido com o que se estuda em lógica. Então, na lógica, nós temos um antecedente que, uma vez ocorrendo, vai dar origem a um consequente. O antecedente lógico da obrigação é a previsão em lei. Então, nós temos a previsão no campo abstrato, hipotético. Exemplo, vamos pegar o caso do ISS. Incide o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de competência municipal, sobre a prestação de serviços constante na lista anexa da Lei Complementar 116. Então, como que é feita essa leitura? É como se fosse realizada da seguinte maneira. Se, hipótese, se alguém prestar um serviço que consta na lista anexa, esse é o antecedente. Qual a consequência? Surge a obrigação tributária. Agora, pode ser que aquela previsão em lei nunca ocorra no mundo real. E aí nós vamos ficar apenas no estudo teórico, no campo abstrato. Agora, uma vez ocorrendo essa situação prevista em lei no mundo real, no mundo dos fatos, é quando a gente passa a ter um fato, uma situação concreta. E no direito tributário a gente denomina de fato gerador tributário. Aí perceba a nuance, a diferença. Agora a gente sai do campo abstrato e temos uma situação real, um caso concreto. Exemplo, a empresa Beta prestou o serviço de limpeza para a empresa Alfa. E o serviço de limpeza consta na lista anexa da Lei Complementar 116. Então, a lei incide sobre esse fato. E esse fato é relevante para o direito, ele é qualificado para o direito. Porque uma vez ocorrendo esse fato, surge automaticamente, não tão lentamente assim, surge a obrigação tributária. E o que é a obrigação? É a relação jurídica entre fazenda pública, contribuinte, em torno de um objeto. E nesse caso, o que nós vamos ter? De um lado, a fazenda pública, que é o fisco municipal. Do outro lado, o contribuinte. Se o fato gerador é prestação de serviço, quem teve ganho com aquela atividade econômica foi o prestador do serviço, que no caso é a empresa Beta. Então, a empresa Beta está obrigada, está vinculada ao poder público, no caso, o município. E essa vinculação se dá em torno de um objeto, que é
o tributo, no caso o ISS. Então, qual a obrigação? A empresa beta está obrigada a pagar o ISS ao município tal. Essa é a obrigação tributária. E como que ela surgiu? Surgiu a partir da ocorrência de um fato gerador. E essa ocorrência só é considerada fato gerador porque antes existe a previsão em lei. Agora, esse esquema que está no slide, ele serve para qualquer tributo que você vai estudar. Vamos pegar o exemplo do IPVA. Hipótese de incidência, descrição em lei, propriedade de veículo automotor. Mas ninguém deve IPVA porque uma lei foi publicada. A pessoa vai dever IPVA porque aquela situação prevista na lei ocorreu com ela no mundo real. Então aí vamos para o fato, fulano é proprietário de um veículo, placa tal, modelo tal. Essa situação concreta se enquadra ou se encaixa na permissão em lei. E o que isso vai acarretar? Qual a consequência? Surge a obrigação tributária. Fulano está obrigado a pagar o IPVA, só que agora é para o estado A, B ou C. Porque no Brasil, IPVA é tributo de competência estadual. E assim a obrigação tributária. Logicamente, ao longo dos nossos encontros, nós vamos ver o que acontece com essa obrigação que surgiu. Aí depois nós vamos ter o crédito tributário, a extinção, suspensão ou exclusão do crédito. E caso o sujeito não pague a dívida tributária, o que pode ocorrer com ele? Obrigado pela atenção de todos. Quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva. Gostou do vídeo? Dê o like, não se esqueça disso. Tem algum comentário, alguma sugestão? Também pode postar. E aperte o sininho para as notificações. Assim que novos vídeos forem sendo postados, você vai ser informado. Até o nosso próximo encontro.